Queridos, abram suas Bíblias em Evangelho de João, capítulo 15. Nós temos trabalhado com a visão de igreja multiplicadora. Nós vamos intensificar mais ainda no segundo semestre os treinamentos. E o nosso objetivo é produzir fruto e produzir vidas. Nós vamos tratar hoje de uma metáfora em que Jesus faz uma comparação da videira, seus ramos, e nós crentes como sendo os ramos desta videira, e não uma videira qualquer, uma videira produtiva, onde Ele é a videira, nós somos os ramos. O Pai é o lavrador, é quem plantou a videira, é quem cuida dos ramos. E nós, como discípulos de Jesus, nós temos alguns afazeres que nos identificam como seus discípulos. Nós dizemos que somos discípulos de Jesus, dizemos que amamos a Jesus, mas o que nós produzimos identifica quem somos, identifica o nosso relacionamento com Ele. Hoje pela manhã nós falamos a respeito da oração de Cristo, a oração sacerdotal. Hoje pela manhã tivemos o escolão e falamos a respeito da unidade da igreja, que é uma forma de produzirmos fruto. É uma forma de nós nos unirmos a Deus, nos unirmos a Cristo com toda a plenitude. E o objetivo desta unidade da igreja e Deus, a unidade entre nós e o nosso relacionamento com o Senhor, é para nós mostrarmos ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Pela manhã nós vimos que a igreja primitiva, ela zelava por isto, e a palavra de Deus diz que o coração daqueles era como se fosse um. Havia unidade na igreja no começo. Depois foi acontecendo algumas coisas desvirtuando a unidade da igreja, e a peleja da igreja continua até hoje. E graças ao Senhor, Ele não olha para nossas dificuldades. A igreja tem crescido apesar das nossas dificuldades. Deus tem salvado vidas. Agora imagina se a igreja vivesse do jeito que o Senhor deseja. Como seria o mundo? Não seria caótico como nós estamos vendo hoje? Não seria um mundo cheio de depravação moral? Não seria um mundo cheio de violência, onde nos assustamos quando nossos familiares saem de casa e demoram a chegar? Não seria da forma como nós não podemos mais sentar nas portas das nossas casas? Nossas crianças não podem mais brincar nas pracinhas, apesar de ainda existir as pracinhas, ninguém vê mais as pessoas sentadas, conversando. Tudo isso por culpa da igreja, que não tem vivido a unidade que o Senhor, na sua oração, menciona e deseja. Ele ora pelos seus discípulos, porque ele já via a dificuldade na unidade quando eram apenas 12. Eram apenas 12, já estava começando a discutir
Quem era o maior entre eles? Eram apenas 12 e 2 queriam primazia no ministério do Senhor Jesus. Senhor, permita que eu e meu irmão, um sente à tua direita e a outra à tua esquerda. E a igreja continua com essas mesmas dificuldades. Mas graças a Deus, a igreja continua vencendo, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Abra suas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 ao 17. Quero que a igreja fique de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês nada poderão fazer. Vocês não poderão fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos serão apanhados e lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fruto que vocês derem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tendo-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes mando. Já não os chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me conheceram, vocês não me escolheram, aliás, mas eu os escolhi para irem e dar frutos, e dar fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedir em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Graças te damos, Senhor, pela tua compaixão, pela tua misericórdia. O Senhor conhece o coração de cada um que o Senhor trouxe aqui esta noite. O Senhor conhece cada pensamento. O Senhor conhece cada desejo do coração. E mesmo assim, o Senhor tem misericórdia de nós. Deus Todo-Poderoso,
onisciente, onipresente, assiste-nos aqui. Fala a cada coração através da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo abra nossos olhos espirituais, de modo que possamos ver onde precisamos mudar ou mortificar, e façamos aquilo que precisa ser feito, para que melhor possamos Te servir. Opere em nossas vidas como Tu queres, que a Tua vontade seja realizada em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Jesus muitas vezes, Ele ensinou naquela época, Ele usou a natureza, a agricultura, a pecuária. Ele usou tudo isso para que as pessoas entendessem de forma cada vez mais clara o que Ele queria dizer, de modo que não ficasse nenhuma dúvida no coração de ninguém que lhe ouvisse. Ele usou os lírios do campo, Ele usou a plantação de um lavrador, Ele usou aquela madeira que usa nos bois que puxam um carro de boi, chamado de jugo, onde aqui no Maranhão, onde eu sou, chama de canga de boi. E Ele ainda diz mais: se você colocar o meu jugo sobre o seu ombro e andar comigo, aprenda de mim. E Ele promete que se nós aceitarmos colocar o seu jugo, aquela canga no nosso pescoço, para que Ele nos ajude a carregar nossas cargas da vida, seríamos aliviados. Muitas vezes nós nos achamos autossuficientes, ao ponto de acharmos que não precisamos de Deus. Talvez mentalmente nós não pensamos assim, mas agimos como se fôssemos autossuficientes. Agimos como se não precisássemos de ninguém, nem de Deus. Mas quando o negócio aperta, aí nós vamos a Deus. E muitas vezes já vamos desesperados. Mas o Senhor, Ele quer que nós estejamos com Ele nas coisas mínimas da vida, porque assim nós criamos relacionamentos, nós convivemos, nós conhecemos melhor a Ele. Nós não nos fazemos conhecidos, porque Ele nos conhece antes do nosso nascimento, mas nós o conhecemos melhor. E quando nós conhecemos melhor a Deus, nós o amamos mais e nós depositamos mais a nossa confiança nele, e que na hora da necessidade não temos desespero. Pelo contrário, ensinando aos seus discípulos de forma bastante clara, Ele diz: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é quem cuida dessa videira, vocês são os ramos. E todo ramo que está em mim e não dá fruto é cortado. Agora, que tipo de fruto Ele espera que nós sejamos produtivos? Qual é o fruto que a verdadeira videira produz? Está falando aqui no singular, gente. Vocês estão prestando atenção? Não é frutos, não, é fruto. Onde é que trata desta mesma maneira? Mas o fruto do Espírito Santo está falando de amor, está falando de relacionamento.
não é amor de sentimento. Sempre eu tenho falado aqui na igreja que Deus não tem nenhum interesse no amor de sentimento. Eu não sinto amor. Eu sinto amor por Deus, mas o que você tem feito para demonstrar esse sentimento de amor? O fruto que o Senhor espera de nós está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e versículo 23. É o fruto que apresenta Jesus Cristo ao mundo. É o fruto que atrai as pessoas para que Cristo Jesus seja conhecido. É o relacionamento entre pessoas, é nós valorizarmos vidas. Não há como nós produzirmos este fruto se não for através de relacionamento. É muito triste muitos crentes dizer que a sua casa é a sua igreja. Não. A nossa casa, inclusive, pode ser que na nossa casa comece a nossa igreja, mas a minha casa não é a minha igreja. A minha igreja vai muito além da minha casa. Os crentes que acham que a sua casa é a sua igreja, são egoístas, não estão querendo tomar a cruz de Cristo e carregá-la, como nós ouvimos aqui na leitura de Marcos. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Às vezes nós queremos nos proteger. O sentimento egoísta é sempre para dentro. É autossuficiência. É autocomiseração. Autodefesa. Não se abre para abençoar e ser abençoado. No Velho Testamento ainda, o Senhor falando a Abraão, Ele disse que abençoaria ele, e ainda disse assim: sê tu uma bênção. O Senhor nos abençoa quando estamos dispostos a ser bênção na vida de outros. Você sabia disso? Às vezes nós queremos sermos limpos para sermos melhores servos do Senhor sem ler a Escritura Sagrada. É impossível. Porque a maneira como o lavrador limpa os ramos produtivos é através da Escritura Sagrada. Estávamos conversando e tem uma música que diz assim: oração é alimento. Não é não. A palavra é alimento. Quer ser alimentado? Quer ser produtivo? Quer que transpareça que você é um discípulo de Jesus? Leia a palavra, medite na palavra, viva a palavra. A oração é a forma de nos relacionarmos com Deus. Até mesmo com a nossa oração, oramos errado quando não conhecemos a palavra. O próprio Cristo disse aos fariseus: vocês erram porque não conhecem a palavra. Errais por não conhecer as Escrituras. E pelo fato de nós orarmos às vezes e não ler a Escritura, estamos orando coisas que Deus não tem nenhum interesse em nos dar. A palavra nos limpa, a palavra nos alimenta, a palavra nos transforma. Através da palavra nós podemos perceber que precisamos mortificar a nossa natureza todos os dias.
Através da palavra nós podemos perceber que os meus desejos sempre vão contra os desejos de Deus, né? Muitas vezes, não é sempre. A minha vontade é sempre contrária à vontade de Deus. Tanto é verdade que Romanos capítulo 8, versículo 7, a vontade humana é inimiga de Deus. Não podemos ir com o mundo, que o mundo diz, a voz do povo é a voz de Deus. Não é não. Pelo contrário. A voz do povo vai longe da voz de Deus. A Escritura Sagrada é a voz de Deus. A Bíblia Sagrada nos torna produtivo. A Bíblia Sagrada nos poda. Nós podemos perceber aonde nós precisamos mudar. É lá. É na Escritura que nós vamos saber que não podemos ser frutíferos se não estivermos ligados a Cristo. É Ele que nos torna produtivo. Ele diz que nós já estamos limpos pela palavra que foi falada. E Ele diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permanecer em Cristo é uma decisão nossa. E Ele deixa bem claro que nós não somos, de forma nenhuma, autossuficientes. Quando Ele diz no versículo 3, versículo 4, aliás, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem produzir fruto, se não permanecerem em mim. E no versículo 5 ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quando nós permanecemos verdadeiramente em Cristo, as pessoas verem em nós o amor. Quando nós permanecemos em Cristo, as pessoas veem em nós a alegria. Sinceramente, tem muitos crentes que o rosto mete medo. E tão sisudo, e às vezes a gente acha que só vive zangado. Mas em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, mostra claramente como é que a vida de um discípulo de Jesus é aquele que vive transparecendo Cristo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. 9 características fundamentais de alguém que está ligado à videira. Frutos que produzimos de forma bastante natural. Porque é o Cristo que produz em nós. Os ramos produzem frutos próprios da videira. Os ramos de uma laranjeira não vai produzir outra coisa senão laranja. Os ramos de um cajueiro não vai produzir laranja, ele vai produzir caju.
Assim como os ramos da videira que é Cristo não vai produzir outra coisa senão essas características deste fruto que é produzido pelo Cristo Jesus, que é a videira verdadeira: amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, fé, temperança. Não depende de nós esses frutos, e é por isso que nós precisamos estar ligados à videira, porque ela é bem cuidada. A videira é bem cuidada, o lavrador é cuidadoso. E ele disse que os ramos que não produzem frutos serão cortados. Os ramos que não estiver ligado à videira, ou que está ligado à videira e não produz fruto, eles serão podados. O versículo 6 deixa bem claro isso: se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos serão apanhados e lançados ao fogo e queima. E o versículo 7 diz: mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês poderão pedir o que quiser. E aí vem para a oração. Uma vez que a palavra faz diferença na nossa vida, Cristo diz: vocês podem pedir o que quiserem. E o que acontece? Será concedido. Agora nós não podemos fazer a promessa com Deus: Senhor, se o Senhor fizer isto, eu prometo que vou ser fiel. Não vai. Deus não vai atender a sua oração. E o que tem de crente fazendo promessa com Deus? Ainda diz que é voto. Estou fazendo um voto com o Senhor: se o Senhor me der isto, prometo que vou fazer aquilo. Não é voto, não. É promessa. Seja fiel, se aplique na palavra, procura a vontade do Senhor, e aí pode pedir o que quiser. Não precisa fazer promessa, não. Não precisa nem fazer voto nenhum. Pede o que quiser, e a promessa dele é que será feita. Ele não somente diz aqui no versículo 16, ele repete praticamente a mesma coisa. Olha só no versículo 16: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem produzir frutos bons, frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que vocês pedirem em meu nome. Eu escolhi vocês para vocês me imitarem, produzir os frutos que eu produzo, frutos da videira. Os frutos não são seus, os frutos são da videira. E é por isso que a glória, quando nós produzimos fruto, é da videira e não meus. Nós não podemos nos vangloriar pelo fato de sermos amorosos, pelo fato de sermos pacientes, pelo fato de sermos uma pessoa com coração satisfeito, alegre, porque aqui também ele fala que a nossa alegria seja completa, e por isso ele compartilha isso conosco. Ele compartilha essas verdades porque Ele quer que nós experimentemos a mesma alegria que Ele experimentou quando Ele foi obediente ao Pai. Porque Ele diz no versículo 8: meu Pai é glorificado pelo fruto que vocês derem.
Meu Pai é glorificado pelo fruto de vocês, derem muito fruto, e assim vocês demonstrarão de fato que vocês são meus discípulos. A maneira como nós podemos demonstrar que verdadeiramente somos discípulos de Jesus é quando nós nos ligamos a Ele para produzir o fruto típico dele. Não tem como confundir a árvore produtiva do seu galho com fruto. Não tem como confundir. E é por isso que ele diz aqui: vocês demonstram que verdadeiramente vocês são meus discípulos, pelo fato de vocês produzirem muito fruto, muito amor, muita alegria, muita paz. Tudo aquilo que Jesus produziu e que nos alcançou, precisamos produzir para alcançar outros. Naturalmente nós vamos produzir vidas. Naturalmente nós vamos amar as pessoas e as pessoas saberão que são amadas e virão a Cristo, porque nós vamos resplandecer a glória de Cristo. Nós vamos mostrar Cristo em nós às pessoas que precisam ver Cristo. Versículo 10: se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Versículo 11: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja plena. Alegria completa, alegria verdadeira, não algo passageiro. Algo que jorra como uma fonte de água viva. Alegria que as adversidades da vida não tira do nosso coração. No versículo 13 ele diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos ordeno. No versículo 15 ele diz: eu já não chamo vocês de servo, mas chamo vocês de amigo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, eu vos tenho chamado de amigo, pois tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Não fomos nós que escolhemos Jesus como amigo, foi Ele que nos escolheu como amigo. Ele nos escolheu como amigo não é porque nós somos bonzinhos, não. Ele nos escolheu como amigo não é porque Ele precisa de nós. Ele nos escolheu como amigo porque Ele sabia que nós precisamos dEle. Ele nos escolheu como amigo porque Ele sabe que sem Ele nós não temos vida eterna. Ele nos escolheu como amigo porque sem Ele Ele sabe que nós estaríamos destinados ao inferno. Ele nos escolheu como amigo porque Ele quer nos dar salvação. Ele nos escolheu como amigo para que a gente possa alcançar outros que ainda não têm vida. E se nós não nos preocuparmos com aqueles que não têm vida ainda, nós não estamos produzindo o fruto dele, da videira. Porque Ele deixou o seu trono nos céus. Ele deixou o seu conforto na sua glória. Porque Ele olhou para nós e nos viu como ovelhas que não têm pastor.
Ele olhou para nós e nos viu que não tinha outro jeito de nos livrar do inferno se não fosse Ele vir pagar o preço que nós somos totalmente incapazes de pagar. Ele deixou o seu conforto, porque Ele não viu outro meio de nos livrar de nós mesmos, da nossa própria natureza, que é pecaminosa e que é perversa. Ele veio para nos dar uma nova natureza. Ele nos deu o seu Espírito para nos transformar em semelhança dele. Ele nos deu o seu Espírito para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele, porque nós, como escravos do pecado, nós estávamos completamente impotentes para termos um relacionamento com Deus. E agora, depois que Ele deixou o seu trono nos céus, veio à terra, morreu por nós, ressuscitou, nós podemos agora sermos ligados a Ele, termos unidade com Ele e produzirmos frutos que só Ele produz. Ele nos deu uma responsabilidade, Ele nos deu uma missão. Cabe nós obedecer. A tempo e fora de tempo. Porque na verdade eu não vejo fora de tempo. O tempo é sempre, qualquer tempo, é tempo de produzirmos fruto, é tempo de produzirmos vidas, é tempo da gente se preocupar com vidas, com pessoas. É o maior patrimônio que Deus tem na terra. Gente, pessoas pecadoras, cheias de defeito como eu e você, mas Deus valoriza, ao ponto de dizer que uma vida vale mais do que o mundo todo. Que coisa maravilhosa, que valor você tem. Cabe você se valorizar. Cabe você realmente entender que precisa de Cristo. Cabe você entender que sem Cristo você não é nada. Ele nos valorizou. Ele nos chama de amigos. Ele deu a vida por mim e por você. Vale a pena nós lutarmos contra a nossa própria natureza e vivermos uma vida ligada a Cristo. Vale a pena. Só temos a ganhar. Por mais difícil que seja, abrirmos mão dos nossos sentimentos, das nossas vontades, vale a pena, porque nós temos muito mais a ganhar do que viver de acordo com a nossa própria vontade. Portanto, sejamos produtivos de acordo com a vontade de Cristo Jesus, produzindo o fruto dele próprio. Sejamos mais cuidadosos com a palavra, que nos qualifica. Através dela nós somos qualificados a sermos produtivos. Eu sei que nós estamos vivendo num tempo onde nós não temos tempo para nada, mas nós podemos fazer o nosso tempo, podemos remir o tempo e ter um tempo de qualidade com Cristo, de maneira que sejamos íntimos dele. Busque um tempo, mortifique sua vontade dia após dia e viva uma vida ligada a Cristo Jesus. Produza o fruto próprio de Cristo e veja que a alegria plena estará no seu coração. Que Deus nos abençoe. Muitas vezes estamos procurando alegria em muitas coisas, buscamos felicidade em muitas coisas, mas a verdadeira felicidade está em Cristo Jesus. Fora dele qualquer alegria é ilusão. Fora dele qualquer felicidade não passa de ilusão. Porque em Cristo a alegria, a felicidade é eterna. Começa aqui, mas vai para a eternidade. Vamos orar? Pai, graças te damos, porque através da tua palavra o Senhor nos ensina. Através da tua palavra o Senhor se revela a nós.
Nós te agradecemos, Pai, porque em nosso tempo nós estamos vendo claramente e de maneira bem clara a manifestação do Senhor neste mundo. As profecias que haveriam de acontecer estão acontecendo. A tua palavra parece que foi escrita agora, nos tempos que nós estamos vivendo. A tua volta está próxima. Estamos aguardando pacientemente. Mas sabemos que o Senhor ainda requer de nós um compromisso com a missão que o Senhor nos confiou. Que através do fruto produzido por nós, possamos cativar corações para o Teu reino, produzir vidas, tirar pessoas do caminho do inferno. Que a Tua igreja seja este farol, seja esse instrumento em Tuas mãos. Mais uma vez clamo por cada um que o Senhor trouxe aqui esta noite. Rogo que a Tua palavra tenha alcançado cada coração. Rogo que o Senhor opere em cada vida presente, conforme a Tua boa vontade. Guarda nosso coração, Pai. Toma-nos em Tuas mãos. E mais uma vez suplico que a Tua vontade se cumpra em nós. Em nome do Senhor Jesus nós te oramos. Amém.